Habitando em regiões do sul do Brasil, partes da Argentina e Uruguai, viveram um dos povos mais notáveis e guerreiros da América, conhecidos como charrúas. Esses povos aprenderam a domar cavalos e cavalgavam pelos pampas em grande esplendor. Notáveis guerreiros, esses povos dificultaram muito a colonização espanhola e portuguesa e foram bastante temidos nos tempos coloniais. E no vídeo de hoje, vamos conhecer a notável história do charrúa e sua vasta cultura, costumes e tradições. No entanto, temos que voltar alguns séculos atrás. Os charrúas habitavam principalmente na região dos Pampas, que se estende pelo Uruguai, sul da Argentina e Rio Grande do Sul, no Brasil. Esses povos eram semi-sedentários, ou seja, se deslocavam de acordo com as estações do ano, dependendo da caça e coleta de frutos para sobreviverem. No entanto, ao terem contato com os europeus, eles passaram a incorporar a carne de cavalo à sua alimentação. Além disso, eles também colhiam frutos silvestres, raízes e outras plantas do ambiente natural. Os povos charrúas, durante a época colonial do Brasil, eram chamados de vários nomes no Uruguai, Argentina e Brasil. Entre eles a nomenclatura de Balomares, Manchados e Yaros, e vários outros nomes. No entanto, o nome charrúa foi atribuído à tribo e o significado ainda é um mistério. Além disso, não há informações precisas de como esse povo se autodenominava. Já a língua desse povo acabou se extinguindo com o passar do tempo. Porém, o explorador e naturalista contemporâneo Azura disse que era uma língua muito nasal, gutural e diferente de todas as outras. Pouca informação tem-se sobre a religiosidade do charrúa, mas durante certas libações eles invocavam um ser superior, que algumas vezes poderia se tornar visível. Aos médicos e feiticeiros atribuíam o poder de curar doenças, transbordar os rios e parar as feras. Também havia muitas mulheres idosas que curavam a pele nos lugares doloridos. Geralmente, seus mortos eram sepultados na base de uma colina, e no túmulo colocavam os objetos mais importantes da pessoa, como as armas, os adornos, as peles e etc., pois acreditavam na vida depois da morte, e que os mortos depois iriam precisar de seus pertences. Quando ocorria a morte do pai, o filho ocultava-se por 2 dias em sua cabana. Após isto, à noite, dirigia-se a uma pessoa predefinida, que lhe perfuraria com um pedaço de taquara a pele do braço do punho até o ombro. Logo após, ele saía até o bosque, cavava um buraco no chão, onde coubesse até o peito, e ali passava a noite. E pela manhã, voltava à cabana onde ele tirava as taquaras, ou seja, os pedaços de bambu, e logo passava 2 dias sem comer e beber. Logo depois, nos 10 dias seguintes, os meninos da tribo lhe levavam água e também aves de caça. Ao final deste tempo, ele voltava ao convívio normal com seu povo. Na sociedade charrúa, na maioria das vezes, o marido não demonstrava dor pela morte da sua esposa e nem o pai pela morte do filho. Já as mulheres, ao perderem seus entes queridos, geralmente cravavam flechas em si mesmas, as quais tinham pertencido ao morto. Além disso, elas amputavam sua falange, costume esse que também era adotado pelos povos indígenas da Indonésia. Os charrúas eram bem altos, com uma média de 1,70 metros para os homens e 1,67 metros para as mulheres, o que era muito alto para as sociedades indígenas da época. O semblante desse povo era sério e possuía um porte duro e feroz. Os homens apresentavam um corpo musculoso, que proporcionava agilidade, e isso estava relacionado com as atividades de guerra e de caça, e representava virilidade. Na tribo, predominava uma organização social e tradicional, com a superioridade e liderança masculina. A etnia possuía algumas características físicas semelhantes às demais tribos pampeanas, como, por exemplo, pele escura,
cabelos lisos e pretos e nariz levemente achatado, além de terem olhos amendoados e estatura alta, porém nem todos. Na sociedade charrua, a divisão de trabalho entre os gêneros era clara. Aos homens competia buscar o alimento, geralmente a caça, além de expedições de guerra. Já as mulheres deveriam realizar a coleta de frutos e raízes, o preparo das refeições e o cuidado com os filhos e também o cuidado com os cavalos. Esses indígenas viviam em pequenos grupos reunidos em torno de um chefe escolhido para guiá-los. E nem sempre a liderança era determinada por fatores consanguíneos, e em alguns casos ocorria por afinidade. Sendo assim, o mesmo líder podia orientar várias famílias, mas não obrigatoriamente. E por mais que existisse esse comando, cada família possuía relativa autonomia. Já a autoridade era exercida de maneira espontânea, devido à reputação e prestígio do líder que davam a dimensão do seu poder. Esses povos também se organizavam em cacicados, formados por vários grupos de caciques, orientados por um cacique principal que guiava os demais. Entre os rituais charrua, a temática da guerra era bastante recorrente, como por exemplo, os jovens deveriam fortalecer o seu corpo e se preparar para futuros combates. Além do mais, existem inúmeros registros de sua ocorrência entre os charrua. Os charruas aprenderam a montar a cavalos com os espanhóis, tornando-se exímios guerreiros e cavaleiros e hábeis na guerra e na caça. Não eram povos pacíficos e possuíam uma aversão à morte. Esses indígenas atacavam fazendas, raptavam mulheres, castravam meninos e os levavam como prisioneiros, e geralmente matavam os adultos como forma de resistirem à dominação espanhola e à tomada de seus territórios. Esses povos domaram os cavalos de uma maneira impressionante ao observar e pelo contato com os espanhóis. A doma dos cavalos era feita por etapas, com o domador avaliando o progresso do cavalo e avançando para a fase seguinte quando o animal estivesse preparado. Após terem contato com os espanhóis, esse povo passou a cobrir o próprio corpo com uma camisa de pele curtida e sem mangas, a qual durante o inverno a usavam com os pelos para o lado de dentro, e no verão com eles para fora. Já as mulheres usavam uma saia de algodão até os joelhos, porém elas não fiavam e nem teciam, e os panos de algodão que passaram a usar eram adquiridos dos povos guaranis. Como combate ou caça, os charruas usavam arco e flecha, fundas, boleadeiras, dardos e até lanças. As flechas tinham as pontas feitas de pedra lascada, e após o contato com os espanhóis, as boleadeiras, que eram atadas com cordas de tucum, passaram a ser ligadas com tiras de couro. Já as tendas charruas eram feitas com 4 estacas de palha, no teto e nas paredes. Alguns cronistas estudiosos da época mencionam que os charruas cantavam em momentos de tristeza e tinham até músicas para rituais fúnebres, indicando que a música desempenhava um papel importante em suas práticas religiosas e sociais. A temática da guerra era recentemente incorporada nos rituais, o que sugere que a música também poderia ser utilizada para fins bélicos, utilizando conchas e gritos, conforme relata algumas fontes. Esses povos também viviam em conflitos com os povos guaranis, minuanos e também os xanais. As lutas eram motivadas por territórios, recursos e para defender sua cultura e modo de vida. Antes da chegada dos europeus, estima-se que havia em torno de 8.000 entre 100.000 povos charrua, incluindo grupos étnicos relacionados. Só no Uruguai, a população charrua era estimada em 5.000 pessoas. No entanto, os números variam e ainda são debatidos e estudados por historiadores. O modo de vida do charrua sofreu mudanças significativas com a chegada dos portugueses e espanhóis na
Apesar de aderirem a novos hábitos e aprenderem a domar e cavalgar pelos pampas, esse povo, com o passar do tempo, passou a incomodar os colonizadores na época da formação dos estados nacionais, no Uruguai e na Argentina. O motivo foi que os grandes fazendeiros começaram a medir os campos, criar gado e tomar conta da região, e os povos charruas que vagavam pelos campos frequentemente atacavam e saqueavam as terras dos colonos. No século XVIII e XIX, houve um processo avassalador de conquista e extermínio contra esses povos, que antes possuíam uma identidade diferente, se dividindo entre charrua e minuano, e precisaram se unir contra essa expansão agressiva dos colonos. No ano de 1701, os charruas realizaram um ataque ao altar e à igreja na redução jesuítica de Jopeju, localizada a noroeste do Rio Grande do Sul. E para se vingar, os colonos perseguiram os indígenas pela mata, aprisionaram e exterminaram cerca de 500 pessoas, conforme documentos da época. Durante a Guerra de Independência do Uruguai, esses povos foram convocados a lutar pelo Estado em formação. Entretanto, os charruas foram traídos, capturados e emboscados e massacrados pelas tropas do general Rivera. O motivo da época foi que eles estavam se tornando elementos de revolta e inquietação, o que acabou motivando a guerra de extermínio, principalmente na década de 30 do século XIX. Nessas guerras, os homens foram os que mais morreram, devido a serem a força principal do grupo. Já as mulheres e crianças foram empregadas pelas famílias ricas de Montevidéu e Buenos Aires e pelas instâncias das cidades. Os supostos últimos charruas foram levados por colonizadores europeus como atração circense para Paris ainda no século XIX. Tratava-se de um grupo pequeno composto por 3 homens, uma mulher e um recém-nascido. Nesse contexto da época, era comum povos serem exibidos em zoológicos, circos e exposições na Europa, o que era encarado pelos visitantes como algo entre aspas exótico. A história conta que os charruas foram recebidos como sanguinários rebeldes e comedores de carne humana. No entanto, esses povos não consumiam carne humana, e após algum tempo, dentro de poucos anos, eles morreram por fome e doenças. Após isso, os charruas foram considerados extintos como etnia. No entanto, estudos genéticos recentes mostraram que mais de 20% dos genes da população do Uruguai foram herdados de ancestrais indígenas. Além do mais, na Argentina, encontram-se traços de sua descendência na província de Entre Rios. E no Brasil, os charruas conquistaram seu reconhecimento enquanto povo ainda existente. De acordo com os dados, existem cerca de 6.000 pessoas que se autodeterminam charruas nos países que compõem o Mercosul. No Rio Grande do Sul, são mais de 400 descendentes dos charruas, presentes nas localidades de Santo Ângelo, São Miguel das Missões e Porto Alegre. Esses povos influenciaram fortemente a cultura gaúcha, especialmente na culinária, habilidade com os cavalos, forma de vida nos campos e até em elementos da vestimenta, o que acabou perpetuando o legado desse incrível povo.